Você entendeu? Ah, é karma. É culpa do invisível, isso. É culpa do invisível. É nós mesmo, pô. A gente tem aqui, então, Entendeu? pra pessoa entender de casa, o clã, então, não é um culto, é uma religião, Religião. Sim. certo? Sendo uma religião, o Exu do clã é o Exu da Quimbanda, é o Exu da Umbanda? Não, ele Não. é o Exu da natureza de Exu. A natureza é essência. Mas é o mesmo Exu que se manifesta na Umbanda e na Quimbanda? Depende, né? Como que eu vou falar que é o mesmo se eu não estive lá pra fazer? Mas é Você assim. na Umbanda. Da Umbanda não. Assim, é o mesmo, a mesma persona. Só que hoje ele é um Exu livre, vamos dizer assim. É a mesma coisa que eu te der superpoder e te amarrar. Aham. Falar, cara, você não vai conseguir agir se você tá amarrado. Hoje é como se eu tivesse tirado os laços e o cadeado do seu capa Esse preta. Exu não vai ter dogma nem da Quimbanda, Ele nem não da tem dogma, ele Umbanda, não tem nem de onde ele religião, vem. né? Eu falo que ele tem o quê? Ele tem a sabedoria pra te trazer daquilo que ele viveu. Me diz uma coisa, o que diferencia o clã da Quimbanda? O que diferencia o clã da Quimbanda, tá? Dogma, né? Dogma, tipo assim, a gente não arrasta esse negócio assim, pô, você tem que tomar chibata pra poder desenvolver espiritualmente, como a lei do flagelo, né? Eu acho que tem uma coisa que vem muito antiga que é assim, quanto mais você apanha na cara, mais a espiritualidade te dá. É aquele negócio da, né, autoflagelação. O Exu é assim, né? O do clã, que eu digo assim, né? Falo muito de Exu da Quimbanda porque eles se manifestam muito do mesmo jeito, né? Só que eu falo assim, o do clã ele te dá uma liberdade de você chegar pro seu capa preto e falar assim, capa preto, eu quero fazer um pacto com você. Um exemplo, tá? Eu pago o que for, seu capa preto, pra fazer um pacto com você. Ele vai olhar pra você e vai falar, vai conhecer teu Exu Vai conhecer seu e Exu. faz o pacto com ele, né? Exatamente. Os Exus do clã, ele direciona a pessoa a conhecer o próprio ancestral, não a depender deles, não depender de um dogma, não depender de outro Exu. É tipo assim, pô, eu não incorporo, né? Você não incorpora, mas você fala, né? O espírito, ele vai ouvir você falar, né? Quem sabe um dia você incorpora. Ah, mas eu não tenho, sei lá, não consigo falar diretamente. Pô, usa intuição, né? Eu acho que o espírito, ele se manifesta em vários pontos da nossa realidade. Mas a própria Quimbanda em si, ela também é muito livre quanto a isso. Ela também é muito livre, né, quanto a isso. Você vai falar que existe, lógico, cada casa tem uma liturgia. Isso é normal. Tipo, como se fosse, vamos dizer assim, uma constituição, né? Sim. Cada casa tem a sua constituição, vamos Sim, dizer sim. assim. Mas é também muito livre, de certa forma. Você é diferente desse ponto da Umbanda. A Umbanda Na Umbanda, demais. realmente, você tem ali uma coisa pra carregar, bababá. Vocês têm templo próprio, aberto? Sim. Vocês têm os templos, Sim. vamos dizer, filhos ali? Temos Temos os adeptos, né? adeptos. A gente não fala de eu falo filho. por causa do Adeptos. Tá, Sim. então vamos lá de adepto. Esses adeptos, dentro do. A gente chama de terreiro ou de templo? Como vocês querem chamar? Eu chamo de templo. Templo. Beleza, vamos no templo. Esses adeptos, eles ajudam vocês no templo? A gente tenta não fazer nada Não. desse tipo. É. A gente arca com tudo. A gente arca com tudo, faz os A gente tem a encontros nossa equipe. E a gente faz o desenvolvimento. Mas Eu não tô falando financeiramente, tá? Não, nem de ajudas assim. Não, a gente não fica. A gente tem uma equipe. A gente tem minha mãe. tem meu pai. funcionário. Adeptos só Mas são tem somente uma- adeptos. Mas tem Adeptos. então, mas vamos. Quantos adeptos vocês têm? Ó, Dentro do pegando clã tem- dentro do clã plataforma, 1.000 e pouco. 1.300. Do templo. Frequentadores, quando aqui a gente fechou um pouco a agenda. Porque a gente tá mudando. Sim, Mas sim. pegava o quê? 40 40 pessoas? Tá, pessoas. beleza, 40 pessoas. Tem gente que tá esperando a gente. Vamos supor que vocês, daqui 6 meses, estejam com 400 pessoas. Sim. Tá? Você concorda comigo que não vai dar pra manter só esse grupo de pessoas que ajudam. Você Sim. falar, Já ah, vai ter que ajuda, aumentar. ajuda, tchau, Johnny ajuda, tal. Vai ter que aumentar. Sim. Isso provavelmente vai acontecer entre os adeptos. Entre os próprios adeptos, porque são pessoas que estão mais ligadas à casa, mais ligadas Sim. à egrégora, já sabem do movimento, da movimentação. E aí, é isso que eu quero entender. O que diferencia nesse ponto da Quimbanda? Porque a Quimbanda tem isso também. Tem os adeptos, tem um Não, culto se- livre. Tem um culto livre também, Exu, Pombagira, Exu Se Mirim. você pegar sistema de templo, não muda nada, né? O que muda é assim, as obrigações que a gente não carrega, né? Tipo assim, pô, você tem que fazer, é obrigado a sentar teu Exu na hora que você quer, pelo meu modo. Por exemplo, eu tenho um livro de receita, aonde eu vou lá pegar e falar, tira Exu tal é desse Não, jeito. mas isso é jogado no búzio. Você no búzio vai jogar pra saber qual fundamento você vai usar pra aquele assentamento. Sim, sim. Sim. Isso nas casas de Quimbanda também. Deve ter, logicamente, algumas que são algumas que não livro vai. de receita. É, isso. Mas tô falando de coisa séria, da parada séria. Não, da parada o cara vai séria, jogar no é. búzio pra saber o que teu Exu, o que tua Pombagira precisa pra se assentar ela. Sim. Né? Isso, eu acho que assim, isso também é outra coisa que é básico também. O que serve pro Felipe não vai servir pro Israel, pô. Exato. Sim. É. Sabe? Então, assim, não adianta. Então, nesse ponto, eu acho que
que também, se é uma casa séria, ela vai jogar no búzio pra saber qual que é o fundamento que ela vai usar pra sentar o teu Exu. Sim. Pode continuar. Tava falando que, por exemplo, tem a obrigação de se talvez Isso, assentar daquela maneira. Essas obrigações, a gente tem de levar assim, tudo bem, em questão de templo, em questão de sistema, o sistema seria o mesmo, né? Tipo assim, o desenvolvimento espiritual da pessoa que tem a vontade de desenvolver, né? Mas não só do lado prático, mas do lado teórico, né? A gente tem um lado tipo assim, cara, de conhecimento. se a pessoa não conseguir mudar o que ela é, o Exu não vai se manifestar na vida dela de uma forma certa, né? Tipo assim, aquilo que espera do Exu milagreiro, né? E a gente tenta deixar a pessoa mais confortável possível da pessoa poder chegar até o ancestral dela. Então o que a gente leva, vamos pegar da Quimbanda, que você tá falando de diferença, né? Porque Sim. pode ser que você fale pra mim, pô, não tem diferença nenhuma, e dane-se, sabe? Tipo, ótimo. O sistema de invocação de Exu tem tambor, tem ponto, né? A única coisa que a gente leva é a certeza de que o Exu é consanguíneo, tá? Uma coisa que, tipo assim, eu conheci outras quimbandas que é tipo assim, o Exu é um espírito que você pega por aí tem gente e que é colocado na pessoa. O que eu teve até uns programas, não faz muito tempo não, teve alguns programas atrás, porque assim, quando falavam de ancestral, dentro de Exu, Pombagira, culto ao seu ancestral, eu sempre levei na minha cabeça que fosse consanguíneo. E nem lembro o nome do Tata, gente, Emeazakalala, acho que era isso. Me mencionou que não necessariamente era consanguíneo, mas ancestral de ser de um passado. Sim. Né? Só. Eu falei, porra, pra mim era consanguíneo. E aí eu perguntei pra alguns outros e outros também falaram que seria ancestral. Não, seria ancestral mesmo. Vocês estão falando do consanguíneo agora. Legal, é uma vertente que vocês têm que podia ser considerada também numa vertente de Quimbanda da mesma maneira. Sim. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: na Quimbanda, para se fazer um assentamento, por exemplo, ou para se fazer um trabalho, usa-se sacrifício animal. No clã tem sacrifício animal? Tem sacrifício Sim. animal. Normalmente. A gente faz Só normalmente. fala com esse perto aqui. Pode Pode puxar até se quiser assim, viu? Não, sacrifício animal normalmente. O sangue ele sempre vai ser a vida. A vida. Né? O sangue vai ser a vida. A única coisa que a gente não usa é demasia. Né? Demasia Sim. tipo assim, pô, vamos fazer aqui. Uma chacina ali de Não, animal, né? Mas sim, tem o sacrifício animal ali dentro de todos os lados. O que o clã leva, eu falo assim pro Israel, como eu falei no começo. Porque, eu vou te falar, desculpa até te cortar, é muito tentador e é muito, como posso dizer, tentador mesmo. A pessoa que tá numa casa de Umbanda, por exemplo, agora, a da Quimbanda geralmente ela já tá fixada, mano, não tem, é foda. Mas a pessoa que tá na Umbanda, muitas das vezes ela sente aquilo que você sentiu. A necessidade de, parece que você, é como se você tivesse comido uma parada que não caiu direito, tá ligado? pouquinho a mais, Você fica estufado, sabe? Parece que não tá cabendo legal ali. Você quer alguma coisa a mais. É muito chamativo a proposta do clã. Sim. É verdade. O clã, ele é uma liberdade espiritual através do conhecimento de Exu. Quando a gente fala da essência de Exu, não é o conhecimento só espiritual. Quem faz parte da egrégora do clã, porque lá no TikTok, no YouTube, a gente não consegue passar o que está lá dentro do fechado. Conhecimento para áreas da vida é levar o Exu assim, para que você busca uma força espiritual? Eu busco uma força espiritual, geralmente, vamos ser sinceros, porque a gente tá com uma dor, porque a gente quer uma solução. Nunca a gente tá bem. É verdade essa, é pra ter uma vida melhor aqui. E como eu vou ter? É só o padê que vai resolver? Não! Não é só o padê, não é só a vela. Se você não começar a abrir a sua cabeça e entender como as coisas funcionam, entendeu? Então o clã, ele é isso. Ele é através do conhecimento ancestral. E é o que eu falo muito para as pessoas. Quantas coisas que foram trabalhadas em nós por parte de pai, de mãe, de familiar. Quantas coisas que foi Exu que transformou na nossa vida, e eu vejo a transformação, porque, como a minha Mulambo fala, ancestralidade reina você sabendo ou não. Como assim? Você tá aqui, tem seu pai, seus avós, tem seu histórico de vida. Eu tenho o meu, o Israel tem o dele, meu irmão tá ali, ó. Mesmo pai e mesma mãe. Tivemos problemas, traumas que veio de pai e de mãe, de ancestralidade diferentes. Mesmo sendo filhos dos mesmos pais. Por quê? Quando meu pai morreu, eu tinha 18 anos, ele tinha 4. O trauma dele foi a falta do pai. Sim. O meu trauma foi um pai que agredia, traía a minha mãe.
que me deu várias consequências. E Exu, quando a gente fala de ancestralidade, ele já começa a organizar toda uma ancestralidade. É você ressignificar pai e mãe, você entender, você tirar isso. Porque o meio que você nasce com seus pais, seus avós, seus bisavós ali, geralmente a pais e avós são os mais próximos, tem uma carga sobre você. Tem uma influência. Não tem como falar que é igual. Como maldição hereditária. Maldição hereditária, karma familiar. Nós chamamos de repetição de padrão por falta de conhecimento. Vai lá enfrentar seu demônio. Meu João fala muito isso. Vai lá enfrentar seu demônio, que muitas vezes pode ser seu pai, uma dor, uma tristeza. Muitas vezes pode ser uma falta. E não é fácil, né, a pessoa, né? Eu só consegui perdoar meu pai 20 anos pós-morte, com seus 7 catacumbas. Dele meter o dedo na minha cara e falar assim: enquanto você não soltar, não perdoar, você vai se fuder. Porque você tem que soltar. São coisas, amarras que a gente vai trazendo e que Exu, através do conhecimento, traz. Quantas pessoas do clã falam, gente, que libertação que foi. Eu passei a olhar os meus pais de uma forma diferente. E você perdoar seus pais em vida, eu acho que é muito mais legal, né, também, né? Porque senão depois fica com culpa. Uhum. Isso é um fato.